Câmara aprova o PL da dosimetria com 291 votos a favor. A Câmara aprovou na madrugada desta quarta-feira o PL da dosimetria com 291 votos a favor e 148 contra. Todos os destaques da base do governo para alterar o projeto foram rejeitados. A pena de Bolsonaro em regime fechado pode cair de mais de 6 anos para 2 anos e 4 meses. O relator Paulinho da Força disse que esse projeto é um gesto de reconciliação. Hugo Motta afirmou que a sociedade não aguenta mais esse disco arranhado. Lindbergh Farias chamou a votação de vergonha e acusou Motta de ataque à democracia. Motta rebateu lembrando que o PT votou contra a Constituição de 88. Eu quero ouvir do Rodrigo Constantino o que a gente pode analisar a respeito de todo esse enredo macabro que envolve o PL, que era da anistia, virou dosimetria e parece que agora é de progressão de regime, consta. Pois é óbvio que está muito longe do ideal, né? É óbvio que não faz justiça. Justiça mesmo seria anistia ampla, real, ampla, total e restrita, e, na verdade, nem isso, né? Isso seria justo porque ia realmente apagar, passar uma régua nessas condenações absurdas e libertar os presos políticos. Justiça mesmo seria anular todos os processos porque eles são nulos, inválidos, ilegítimos. Dito isso, Paula, eu tenho adotado uma postura de que é muito fácil de uma torre de marfim, de uma postura de purismo, criticar os deputados do PL, do Novo, que votaram a favor da redução da dosimetria, né? Eu entendo o argumento deles, Nicolas, Marcel e outros, de que era o que havia na mesa. Não havia mais nada. Tinha um anteprojeto da Ludmilla com a previsão de anistia muito bom. O projeto muito bom, sem dúvida. Só não tinha chance. Era inviável na Câmara. Esse projeto que foi aprovado com um voto contrário do PT, e o Lula talvez vete para ganhar tempo, né, e criar transtorno para quem votou a favor e talvez não dê para libertar alguns presos logo, né? Esse projeto veio carimbado com o selo do STF, é o que todos os bastidores ali atestam, que tinha que ser aprovado, inclusive, sem emenda. E eles têm o poder real na mão. Não dá para achar que vai bater de frente e conseguir vitórias utópicas, né? Então, a situação que se apresentava para esses deputados era votar um projeto ruim, que alimenta, de certa forma, o discurso de que houve um golpe, uma tentativa de golpe, e essas pessoas são tratadas como criminosas, o que é absurdo. Que, na melhor das hipóteses, reduz o tempo de prisão e, em alguns casos, leva à soltura, né? Por exemplo, o caso da Débora, um caso tão sintomático, né, da cabeleireira do batom atômico, ela ficaria com 6 anos de prisão, já poderia ir para regime aberto, segundo alguns cálculos. Então, o Bolsonaro ainda não. O Bolsonaro pega 2 anos e pouco ainda de prisão em regime fechado, o que é melhor, obviamente, do que 8, do que 9. Mas essa possibilidade de redução da pena de tanta gente inocente era uma questão humanitária. Era o que dava para ser feito nesse momento, de forma realista, e era uma questão humanitária, porque é fácil falar quando você não tem um familiar seu sequestrado pelo Estado. Aliás, essa foi a analogia que eu usei, né? Se a sua família está num cativeiro, você vai querer pagar o resgate. Se você não tem nada com isso, você vai repetir abstrações bonitas e muitas vezes fazem sentido a longo prazo, né? De que se não negocia com traficante, terrorista, sequestrador, porque senão você abre um precedente perigoso e por aí vai. Então, eu estou colocando dessa forma, meio em cima do muro, porque para mim se trata de um dilema. E quando se trata de um dilema moral, a única certeza que a gente tem é que as respostas simples, fáceis, são também aquelas equivocadas. Então, era uma situação de muita angústia desses parlamentares, eu conversei com alguns, e a decisão deles foi
reduzir o sofrimento de famílias presas injustamente. Ponto. Porque era o que dava para fazer no momento. Agora a gente continua com a luta pela anistia, que provavelmente ficou mais difícil, sim, pela nulidade desses processos, que é mais difícil ainda, mas é o certo, né? E até mesmo pelos impeachments e, eventualmente, prisões de ministros do Supremo. Tudo isso, sonho de uma noite de verão no Brasil de hoje, talvez delírio de gente muito otimista, mas nós temos que manter a chama da esperança acesa. E a gente continua ainda nesse assunto que é, sim, o assunto do momento, o PL da dosimetria. O PL da dosimetria enfrenta a resistência do Centrão no Senado, mas o relator Amin não descarta mudanças. Senadores como Otto Alencar e Renan Calheiros se opuseram à votação direta no plenário. A CCJ deve analisar o projeto na próxima quarta-feira, dia 17. Questionado sobre retomar a anistia ampla, Amin disse: não há impedimento nenhum. O relator reconheceu o sentimento generalizado de que as penas são fruto da mão pesada. Jacques Wagner defende que a dosimetria não valha para quem pensou, executou e financiou. Senadores de direita pedem urgência para soltar os presos antes do Natal. Damares alertou que estupradores terão saidinha enquanto idosos e mães do 8 de janeiro seguem presos. Meu querido amigo Gustavo Lopes, que situação difícil. A promessa foi de que os reféns do 8 de janeiro seriam libertados para as festas de fim de ano, mas enfrentamos aí seríssimas dificuldades, principalmente com essa exigência de que o texto passe pela CCJ. Eu queria a tua análise especialmente sobre o relator, o Amin, que fala aí em mudanças, o que pode acarretar mais uma etapa, porque se tiver essa mudança, tem que voltar para a Câmara de novo, né? Esse é o problema, Paula, e eu acho que o Consta resumiu muito bem, né? Não interessa o nome que se dê a isso, ou é anistia, ou dosimetria, ou progressão de regime. Para essas pessoas que estão presas há quase 3 anos sem ter feito absolutamente nada, tanto faz o nome, porque elas já estão condenadas, já perderam uma parte da sua vida, muitas perderam a sua vida, literalmente, dentro da cadeia. E tanto faz o nome que se queira dar. Agora, é incrível o sadismo, né, desses senadores que vão protelar a discussão desse tema no plenário, porque dia 18 de dezembro fecha o Congresso, fecha o Senado. É, por lei, o Senado Federal entra em recesso no dia 18 de dezembro. Ou seja, não existe tempo hábil, a não ser que eles votem na CCJ e já encaminhem diretamente para o plenário, para fazer a votação a tempo dessas pessoas, ao menos, poderem passar o Natal com as suas famílias, o que é um absurdo, né? A gente tá, e aí eu volto para a questão anterior, assim, se nós tivéssemos, né, num mundo ideal, que a justiça fosse simplesmente justa, né, imparcial, da forma como deve ser, é óbvio que não deveríamos aceitar esse tipo de solução, mas a gente não está nesse cenário. Nós não temos os meios de ação necessários para mudar essa realidade. Então, assim, se houve essa negociação e várias outras questões estão interligadas a essa, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em Brasília, a gente tem visto, e todas elas estão interligadas. Toda essa votação acarreta em uma série de outras questões que vão se desdobrar, que vão ter, inclusive, consequências para a eleição de 26. Então, é o que tinha para fazer no momento, a Câmara agiu muito bem. Agora, no Senado, a gente não tem, digamos assim, que a Câmara ela já se rebelou contra o governo, né? Muito claramente. A gente tinha votos, inclusive, quando foi votada a urgência da anistia, tinha votos até para uma PEC, né? Foram 311, 312 votos, se não me engano. No Senado é difícil, embora eles estejam ali barganhando com o governo, e aí envolve a questão do Messias também, para ver como tudo está interligado, né? Eles estão querendo pressionar o governo para tentar recolocar o nome que eles, os senadores, queriam, que é o Rodrigo Pacheco, ou seja, tudo está misturado. O problema é que eles estão jogando com a vida das pessoas, e como tu bem colocou, e o Consta usa o termo sequestrado, tu usa o termo refém, que é o que eu uso também, o Estado brasileiro tem centenas de pessoas mantidas como refém.
em cárcere privado. Isso é óbvio que se trata de um regime totalitário. É evidente que se trata de um regime totalitário que usa a vida das pessoas para fazer barganhas políticas. É disso que se trata. E aí a Damares traz muito bem essa comparação. E eu que morei em Brasília há muitos anos, a gente ali na esplanada dos ministérios viam, porque todos os ônibus que vinham da Papuda, eles chegam exatamente ali na rodoviária, que é na ponta oposta, né, onde fica a Praça dos Três Poderes, e aí, centenas, não digo, mas dezenas de ônibus, esses caras descem ali e pegam os seus ônibus, vão para suas casas tranquilamente. Obviamente que muitos não voltam, né? Então, assim, pessoas que estão presas sem ter feito nada, não têm a chance sequer de passar o Natal com a sua família. Agora, estupradores, assassinos, ladrões, esses aí estão soltos. Fora banqueiros, né? Que não ficaram nenhuma semana presos. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.